prazer estar aqui com os irmãos para tratar de um assunto muito sensível. Eu digo muito sensível porque todos os pais acham que sabem que lhe cabe aos filhos. E quando você toca nesse assunto, parece que você está entrando na privacidade, na individualidade, a pessoa se ofende. É meio complicado falar sobre esse tema. Quando você nota que uma criança é mal educada, para você dizer isso para o pai é muito difícil. Tem que ser com muito tato. O irmão falou sobre tato ontem. É muito complicado você falar, o seu filho é mal educado. Mas se não falar nada também, a gente pode ser conivente. E não está ajudando em nada o nosso irmão. Então, eu peço que os irmãos se orem para que Deus envie o seu Espírito, a fim de que Ele impressione os corações, porque argumentos não convencem ninguém. Só o Espírito Santo que convence. Agora o Senhor deixou claras instruções na sua palavra sobre como educar os filhos. Vamos extrair alguma coisa dela. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Nós vamos focar os pais, porque o responsável são os pais. As crianças, em geral, a sua grande maioria, são facilmente educadas. Não é com dificuldade. O problema é que os pais escolhem o caminho errado, aí fica difícil de retornar mais à frente. Mas as crianças, quanto mais novas são, mais fácil é de... Tem até um ditado, né? Como é que é o ditado? De pequeno se torce pepino, né? Então, as crianças, elas são facilmente impressionáveis. Elas acreditam nos pais. Se você coloca um sistema na sua casa, ela se adapta. É muito mais fácil lidar com criança do que com adulto. O adulto tem a cabeça dura, complicada, tem resistências. A criança é muito simples de educar. Tanto que para entrar no reino de Deus, a gente tem que se tornar como criança. Porque a criança confia, a criança assimila, ela está disposta a absorver e se entregar. Entendeu? A criança é uma bênção. Agora, os pais realmente precisam buscar na palavra de Deus o significado do que é amor. Há muita confusão nesse termo amor. Os pais, se perguntar para cada pai no mundo se ele ama um filho, ele vai dizer que ama. Mas que tipo de amor? Nós vamos ver que a palavra de Deus fala sobre o amor egoísta. É possível ter amor egoísta? Não é amor na verdade, né? É um termo que a gente usa como amor, mas o amor não pode ser egoísta, então é outra coisa. Nós vamos ver então pais que amam de forma egoísta os filhos. Método de educar. São vários métodos de educar que o mundo propõe, mas Deus propõe um método. Qual que você vai escolher? O método de Deus ou do mundo? Ou da comadre? Ou da escola? Ou do psicólogo? Ou será de quem? Responsabilidade. De quem é a responsabilidade? E o que é a autoridade? Como exercê-la? Quem manda hoje? Filho ou pai? Hoje os filhos mandam. Os pais perguntam para os filhos o que eles querem comer. Filho, o que você quer comer? De onde você tirou isso? Filho, que roupinha você quer usar? Onde você quer passear? Os pais estão refém dos filhos, perguntando tudo para os filhos, e os filhos mandam e os pais fazem. Parece que isso é uma forma delicada de tudo. Não. O filho perde a referência. Ele não sabe mais, ele fica inseguro. O filho perde a referência. E os pais não sabem o que mais é autoridade. Alguns exageram nessa autoridade, vão além do que Deus pede, se tornam arbitrários, carrascos, mas eu creio que isso hoje é minoria. Talvez no passado isso tenha sido um problema, mas hoje o problema é a frouxidão, pais permissivos e frouxos, que a gente encontra em sua maioria. Mas vamos ver o que ocorreu no mundo para chegar nesse ponto em que estamos. Até 1940, o método de educar era através da tradição. Né? Os pais educavam os filhos conforme foram educados pelos seus pais.
Então eu me lembro ainda que bastava um olhar da mãe. Aquele, a gente chamava de olhar 43. Não precisava palavras. Uma vez eu fui na casa de uma tia rica, e naquela época bombom, sonho de valsa era raridade, pobre não comprava. E ela tinha uma bomboniera, parecia um aquário, cheio de bombons. E a minha mãe avisou em casa, se a tia oferecer alguma coisa, pega uma vez só e não repete. Ordem está dada e é uma vez só. Você não precisa ficar lembrando da ordem toda hora. É uma vez a ordem e pronto. E a tia ofereceu um bombom. E aí eu come doce. E aí a tia vem de novo com o bombom. Pega mais um. Não quero. E pega para ver. Uma vez eu me arrisquei. Nunca mais. O bombom dolorido. Não aconteceu nada na casa da tia. A mamãe só olhou assim. Aquela meia piscada. É um quarto de piscada assim. Chegou em casa, não teve nem vem cá que eu vou te explicar. Já chegou em casa e já. Pronto, acabou o problema. Não é com raiva, não é com rancor, não é com ira, mas é um processo educado. Desobedecer tem consequência. Simples assim. Quantas vezes eu repeti aquela atitude? Quantas depois disso? Nunca mais. Simples assim. Não é difícil entender o processo de educação. Em 1940, até 1940 era assim. Depois, em 45, uma nova abordagem psicológica baseada na pseudociência. O Dr. Spock, Benjamin Spock, escreveu um livro, Meu Filho, Meu Tesouro. Gente, esse livro, até 1995, é onde a gente tem as informações, 1/3 dos pais americanos já tinham lido esse livro. Imagina, um livro que foi lido por 1/3 de uma nação. Como isso influenciou na educação? E essa influência vem para o resto do mundo. Os Estados Unidos fazem por quê? Esse livro tem uma outra abordagem. Querem saber o que esse agente do inimigo propôs para o mundo como forma de educar? Querem saber? Comparem com o que nós estamos vendo hoje, com o que nós estamos vivendo hoje. Ensina o Dr. Spock. Não reprimir a criança. Não, a criança não pode reprimir. É dar liberdade para ser ela mesma. Não usar punição física para a criança. E persuadir a criança com amor. Essa é linda filosofia, né? Aparentemente linda. Não bate na criança, persuade com amor e tal, não reprime, deixa ela ser ela mesma. O que a Bíblia diz que o coração do homem é? Enganoso. Deixa ela ser enganada então por ela mesma. Se ele é enganoso, vai nascer enganoso e vai crescer enganoso e vai se tornar enganoso. Tem que ter uma influência externa para a gente se tornar uma nova criatura. Tem que ter o Espírito Santo, a conversão, os ensinos da palavra de Deus. O irmão falou hoje aqui, o irmão Gilberto falou hoje aqui de manhã. O que é necessário para a gente ter uma mente limpa, uma mente pura. Não vem de dentro isso. De dentro vem poluição, de dentro vem imoralidade. Tem que ser algo externo, da palavra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Agora veja só, o diabo não dorme, não tira férias e nem descansa. Ele atinge todos os lados. Ao mesmo tempo, esse assunto criou base para quê? Na área religiosa. Os ensinos religiosos sobre amor equiparam a graça e amor cristãos com tolerância ao mal. A permissividade, não. O amor de Cristo cobre tudo. Venha como você está. Tudo bem, até aí está certo. Mas venha como você está, mas não continue como você está. Venha para cá, porque Deus tem uma solução para você. Deus tem uma proposta de nova vida, de mudança. Mas esse é o ensino religioso da qualidade. Você viu o paralelo com o ensino da educação da criança? Olha, sem punição. Seja você mesmo. Não tem problema não. Você vai evoluindo direitinho e tal, vai tomando suas decisões. A permissividade do mundo religioso tem um paralelo muito grande com a educação dos filhos. Eu não sei quem influenciou quem, mas o fato é que isso aí é uma desgraça para a humanidade.
O conceito divino. Vamos ver o conceito divino. Nós vimos aqui o conceito humano. O conceito divino. É um pouquinho longo, mas se os irmãos tiverem bastante atenção, está atrapalhando aqui para ver? Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta. Quantos pais? Muitos. Impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças com o juízo ainda por formar-se e as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Ou seja, criança que não sabe decidir, criança que não aprendeu entre o certo e o errado, está tomando decisões por conta própria. Fazer isso está chamando ali de amor egoísta, cego e egoísta. A direção isto é a máxima crueldade para com a juventude. O que é isso? Máxima crueldade. Não está falando que bater é crueldade. Não está falando que colocar de castigo é crueldade. Está falando que a máxima crueldade é exercer um tipo de amor cego que deixa as crianças decidirem quando elas ainda não têm capacidade de decidir. Deixa elas escolherem o que elas quiserem. Isto é a máxima crueldade para a juventude. E grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais. Condescendência por parte de quem? Dos pais. Ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Assim crescem com o coração adverso a fazer a vontade de Deus e transmite um espírito irreligioso e insubordinado aos seus filhos e filhos de seus filhos. Não sei se vocês já tiveram a infelicidade de ver filmes da Disney. Em quase todos os filmes, se não todos, tem a expressão: siga o seu coração. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Eu não vou citar aqui os exemplos, sendo muitos. O que está falando aqui? A condescendência por parte dos pais confirma no jovem desejo de seguir a inclinação, em vez de submeter aos mandamentos divinos. Siga o seu coração. Não tem regras. Quem inventou isso, irmãos? Quem que inventou esse método militar? Satanás. O diabo. Por quê? Porque ele quer a desgraça do mundo, a desgraça das pessoas. Amor não é criar filhos sem disciplina, sem ensinar a autodisciplina. Deixar de ensinar a criança a ser responsável por suas próprias ações e aceitar as consequências. Amor não é isso, não. Agiu, tem que ter consequência. Tem pais que contam 1, 2, 3. 1, 2. O mundo não conta 1, 2, 3. O mundo não conta 1, 2, 3. Tem um amigo chamado Odair, grande amigo, apanhou muito do pai, porque merecia. O pai falou assim: prefiro bater em você do que a polícia. Porque eu sei bater, a polícia não. Irmãos, as crianças precisam entender que os seus atos têm consequências. Se a gente relaxa, a gente perde a autoridade do respeito. E ela tem que ter unidade no casal. O pai e a mãe precisam estar unidos nisso aí. O pai deixa, a mãe não deixa. É complicado. Então, conversem antes, combinem. É melhor uma atitude errada, dada em unidade de comando, do que uma atitude certa por um e errada pelo outro. Que a atitude errada dada pelos dois pode ser corrigida e não fica aquela imagem distorcida de pai e mãe agindo diferente. Agora, se um fala uma coisa e outro fala outra, e os filhos percebem logo isso, sabia? Eles sabem para quem pedir. Eu não gostava que minha filha saísse de casa para brincar com a amiguinha, nada desse negócio. Quer brincar, vem em casa. Ela ia pedir para quem? A mãe. Mas quando ela queria comer alguma coisa assim, fora de hora, ela ia pedir para quem? Para o pai. Cada um tinha uma fraqueza num ponto, então ela ia explorar a fraqueza. Por isso a gente tem que ter unidade de comando. As crianças precisam colher as consequências. Tanto quando a gente promete algo de bom, olha, vou te dar isso, se acontecer aquilo. Você tem que cumprir. E quanto o castigo também. Tem os dois lados. Porque você precisa saber que é a seriedade. Você está falando a verdade com ela.
diferença entre atributo e prática do amor. Às vezes a gente confunde o que é o amor, o atributo do amor e a prática do amor. Atributos do amor não podem anular os atributos de retidão e justiça. Quando a gente ama, não pode anular a retidão e justiça. O amor cristão exercido na combinação da retidão, o que é retidão? Regras justas, com a justiça, punição pela desobediência. Quando a gente pune o filho, é por amor. Ou você acha que não dói no pai usar a vara? Dói. Eu chorava quando batia na minha filha. Eu chorava mais que ela às vezes. Mas precisava fazer. Regras justas. Eu vejo pais que põem muitas regras. Não faz isso, não mexe aquilo, não olha, não respira. Não é assim. Poucas regras. Poucas regras que as crianças possam memorizar. Claras e que eles entendam. Você pergunta para o filho se ele entendeu. Fala para ele repetir para você o que você mandou. Porque às vezes você acha que ele entendeu, mas ele não entendeu. Então o que eu falei? Se a criança repetir para você, é porque ele entendeu. Então está bem clara a regra do jogo. E aí você sabe que se desobedecer tem consequência. Aí tem que ter a consequência. A consequência precisa ter. Teve uma situação em casa com muitas crianças, né? Teve uma situação em casa que tinha um mosquitinho assim, e é raro o mosquito lá no sítio, né? É igual aqui. Tinha um mosquitinho voando assim, pousou na parede, e o menininho, acho que tinha uns 5 anos, por aí, 4 anos, foi para matar o mosquito. Criança, viu o mosquito, quis bater nele. A mãe falou, não bate, não mata o mosquito. Ordem da mãe. O menino foi, pá, e bateu no mosquito. E o que aconteceu? Não. Porque a ordem já foi... Deixa bater no mosquito, qual o problema? Sujou a parede, agora limpa. Vai lá, ensina ele que tem resultado. Vai lá, pega o paninho, limpa, se sujou. Vai jogar um mosquitinho no lixo, se é o caso. No caso, não precisa que a lagartixa come. Mas você deu uma ordem descabida e depois não teve consequência nenhuma. Na mesma situação, a mãe falou assim, tem uma varanda em casa, a sala é grande, a mãe falou assim, não sai da sala. O pequeno saiu, foi lá para fora. O mais velho falou para mim, ele saiu e não aconteceu nada. E saiu atrás. Que educação nós estamos dando para os nossos filhos? Sabe o que nós estamos dando? Uma educação que não tem punição para desobedecer a Deus. Porque Deus é visto pelos filhos na figura do pai e da mãe. Quando nós agimos assim, nós estamos deseducando para a eternidade. Nós estamos falando, pode desobedecer, não vai acontecer nada. E não é isso que o mundo religioso faz. Não é isso que alguns da nossa igreja, infelizmente, estão fazendo. Olha, não vai pecar até o final, não tem problema. Vai ter uma chuva serôdia milagrosa, pim, sara todo mundo. Na glorificação, pim, sara todo mundo. Não é isso que está sendo ensinado. De onde veio isso, irmãos? De onde? Dos nossos lares. Nós internalizamos isso, porque não teve consequência na nossa educação, os nossos maus atos, e a gente transfere isso para a vida espiritual. E a gente tem dificuldade de entender que um Deus de amor vai punir. Nós queremos criar nossos filhos para o céu ou para o inferno? Céu. Amém. Então precisamos educar da maneira que Deus pede. Não é ser raivoso, não é ser truculento, não é isso. Posso dar uma informação? Porque... Você nunca intromete, você só contribui. Uma visão feminina. Geralmente os homens veem os objetivos como um alvo, né? Tem a mosca, o centro. Eles atacam aquilo e depois ajeitam nessa. As mulheres geralmente veem como uma arrumação de uma casa. Então, às vezes, a gente tira um móvel do quarto para pôr na sala, e daí a gente tem que tirar da sala para pôr na cozinha, e a gente vê uma forma diferente. Então, isso tudo para dizer assim, o Mauro na exposição dele, geralmente ele encontra um problema e vai atacar aquele problema. E o problema que a gente vê hoje é que a autoridade dos pais tem sido minada. Nem os próprios pais conseguem entender
a questão da autoridade e a importância da autoridade dentro da família, porque ela reflete também a ordem do céu. A gente perdeu essa noção. Não, tá bom. Então a questão é que ele foca esse problema e às vezes dá a impressão de que ele é muito rígido, especialmente quando ele abre esses olhões assim, parece que ele vai comer a pessoa, mas não é. Por trás disso tem todo um contexto familiar, de amor, de carinho, de brincadeira. Eu não conheço pai mais brincalhão do que o meu esposo. Realmente ele brinca muito, participa muito, e apesar dele ser assim, firme com as crianças, geralmente as crianças estão no pé dele. Ele vai num lugar, tá aqui um monte de criança atrás, não é verdade, Fio? As crianças vão lá em casa, apesar da firmeza, e às vezes por causa dela, as crianças se sentem seguras e vão atrás da figura dele. Bom, já que você abriu os parênteses, eu vou contar um fato recente, bem recente. Foi um casal em casa, o Carlos já conhece a história, foi um casal em casa, sentamos à mesa, pai na cabeceira, a mãe daqui, o filho aqui, eu aqui. Minha esposa colocou macarronada, aquele macarrãozinho carudinho lá, fusilli, não sei como chama, penne. Ia colocar ainda as outras coisas, mas nem tínhamos feito oração ainda, ela estava colocando os pratos na mesa. E o menino, com 4 anos de idade, estava brincando com o gato. Antes da refeição, veio para a mesa sem lavar a mão. Já mostra algo, falta de disciplina, mas tudo bem, a mão é dele, se ele quer comer pelo de gato, o problema é dos pais. Mas tudo bem, veio à mesa até aí, eu fiquei quieto. Mas o menino levou a mão, pegou o macarrão e eu fiquei esperando a repreensão. Olhei para os pais, nada. Aí eu falei para o menino, olha, não pode pôr a mão na travessa. Ainda não fizemos oração e você ainda vai ser servido. E não lavou a mão. Essa parte eu pulei. Você tem que esperar. Eu acabei de falar o que ele fez. Foi lá e Pegou de novo. Bom, aí eu olhei para os pais outra vez. Aí eu falei de novo, aí falei com mais ênfase, olha, não pode pegar o macarrão, tem que esperar. Eu acabei de falar. Foi lá de novo. Quando ele levou a mão, irmãos, eu confesso que eu não planejei isso, mas eu dei um tapa na mão dele. Foi instintivo, foi coisa de pai. Eu não falei, não, o que eles fizeram, eu fiquei pensando. Tá, o menino tirou a mão assim, olhou para mim, aquele assustado. E eu falei, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Bater no filho dos outros, na frente dos pais. Aquele frio na coluna assim, né? Mas já tinha ido. Aí a mãe chamou assim, vem filho, vem aqui. Eu falei, bom, a mãe agora vai levar para completar. Vai completar, porque o tapinha só é pouco. Vai lá para... Levou, vem lavar a mãozinha, vem, Paulo. Aí lavou a mãozinha do menino. Agora... pasmem com o que aconteceu depois. O menino voltou e sentou no meu colo. E não me largou o resto do dia. Provavelmente esse menino nunca apanhou na vida. Provavelmente. Ele estava precisando de demonstração de amor através da disciplina. O menino veio, eu falei, agora estou frito, né? O menino veio, passou pelo lugar dele, tuf, no meu colo. E lá ficou. Nossa, isso é para a gente pensar. O que produz a disciplina? Quando Deus manda algo, irmãos, é para a nossa felicidade. Quando Ele fala para disciplinar os filhos, não é porque Ele é severo, porque Ele é cruel, porque é tão assim. Não, é porque Ele nos ama e sabe que isso é o melhor para nós. É isso que vai produzir felicidade. A gente precisa acreditar nisso. Se a gente não acreditar que o método de Deus é melhor, então é melhor largar tudo. Rasga a Bíblia, vai para o mundo. Porque ou Deus tem razão, ou nós temos razão. Se nós temos razão, larga tudo. Deixa de servir a Deus. Porque senão a gente vai ver uma falsidade, nem vai aproveitar as supostas delícias passageiras do mundo, nem vai completar a carreira cristã. Irmão,
posso falar Diga. dar um contribuído? Sim, que o irmão falou agora de uma coisa interessante, que me abriu o olho o que o irmão falou a respeito desse menino. Porque lá em casa, eu costumo falar que eu tenho Israel e Palestina, né? Os dois ali. E a Sara, ela é a Palestina. Então, elas têm um gênio assim bem forte. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o irmão aí, porque lá em casa eu tenho que usar uma vara de goiaba, né? Ela tem sabor, é mais gostoso para poder, né? Então, aí a gente usa essa vara aí. E ela, eu já tive que usar várias vezes, não foi uma nem duas, né? E toda vez que eu vou lá e disciplino, que eu tenho que usar a vara, aí é que ela fica mais grudada em mim. Sim. Às vezes a gente precisa agradecer, ensinar as crianças a agradecer pela vara nossa de cada dia. Porque os pais só agradecem pelo pão nosso de cada dia, mas pode agradecer pela vara nossa de cada dia, porque é isso que conduz a criança para o caminho da eternidade. Diferença entre atributo e prática do amor. Ensinar a criança a diferenciar o certo e o errado. É parte da educação ensinar o que é certo e errado. Desenvolver o autocontrole, a dependência de Deus, ensinar as crianças a pedir ajuda para Deus para serem obedientes, acima de sua natureza egoísta. A gente precisa, a minha filha faz oração com a Grazielinha desde pequena, pedindo para o Senhor Jesus, me ajuda a ser obediente. Ensinar as crianças a se dependerem de Deus, não obedecer por medo, não é por causa que a vara vai... A vara é importantíssima e eles vão entender que os seus erros têm consequência, mas a obediência tem que ser ensinada como algo bom, algo que vai produzir benefício para eles. Olha, eu fazendo certo, você vai se dar bem, vai ser melhor, vai ser uma bênção na sua vida. A gente precisa ensinar a diferença do certo e errado. Agora, não para a criança obedecer por conta disso. A obediência tem que vir antes da explicação. A criança se dá uma ordem, se ela perguntar por quê, já está errado. A primeira obedece, depois se explica. Sabe quais os pais vão em casa preocupados com o ensino, homeschool, como é que faz e tal, como é que eu vou ensinar meu filho? Eu falei, não, seu filho já sabe as 4 principais letras do alfabeto? Ele acha que é o A, B, C, D. Geralmente as pessoas falam 3, mas eu falei 4, ele vai até o D. Bem, eles ficam meio confusos, né? Quais seriam as 4 principais letras do alfabeto? O, B, D, C. Se a criança já aprendeu essas 4 letrinhas, O, B, D, C, aí ela pode aprender outras coisas. Se ela não aprender a obedecer, não adianta ensinar em casa. Não adianta, porque ela não vai ter nem disciplina para aprender em casa. Vai ficar uma bagunça. Primeira lição que uma criança precisa aprender é a obediência. Isso se aprende desde neném. A hora de mamar, tem criança que faz a mãe chupeta. Toda hora a mãe está lá, dando mamar para a criança, vai lá. Dorme, o pai perde lugar na cama, vai o berço e o filho vai para a cama. Porque a mãe a noite inteira dando mamar para a criança. Quem manda em casa? A criança. Disciplina a hora de mamar, tem técnicas para isso. Para disciplinar. Choro de criança é música. Deixa chorar. Às vezes os pais querem, sabe o quê? Resolver o problema imediato. Então, olha só a situação. Tem um irmãozinho brincando com o outro. Cada um tem um brinquedo. Aí um quer o brinquedo do outro. Acontece isso na casa de vocês? Já viram vocês aí? Um quer o brinquedo do outro. Aí o outro não quer dar. Aí o que o pai faz? Pega uma outra coisa. Olha, isso aqui é mais legal. Pega isso aqui, ó. Deixa o seu irmãozinho, porque ele pega isso aqui, é mais legal. Fica com esse. Aí a criança pega aquilo e deixa de aborrecer o irmão. Você está educando ou está deseducando? É hora de ensinar como é que deve ser. Sim, ele não abriu mão de nada. Ele ganhou, ele deu uma vantagem. Está incentivando, sabe o quê? O egoísmo, a satisfação do meu. Olha, eu queria aquilo, mas eu não consegui aquilo, mas consegui algo melhor do que aquilo. Você ensinou? Não, você deseducou. Isso é comum. Você acha que escola ensina? Os pais podem ser firmes ao determinar e impor normas justas, sem ser tirânicos ou abusivos. Doar-se por amor aos seus filhos, sem ceder às exigências de uma criança matura.
Só você ver. Eu fui no mercado outro dia, faz pouco tempo, lá em Extrema. E tinha duas meninas, me pareciam gêmeas, assim, uns 14 anos. A mãe lá escolhendo cebola e as duas meninas, cada uma com um saco de salgadinho na mão. Compra, mãe! Não! Compra, mãe! Não! Compra, mãe! Aí não aguentei. Menina, põe lá na sua prateleira, sua mãe já falou não! A mãe olhou para mim, é isso mesmo, faz o que o moço falou. Mas sabe, quantas vezes tem que falar não? É uma vez só, na próxima já é disciplina. Os filhos precisam aprender que o pai fala uma vez só. Não é um monte de vezes. Para quê? Já sabe, é uma vez falou, está respondido. Pai, eu quero ir não, eu quero ir não. Aí o pai, para não ter aborrecimento, vai, faz. Aí o que acontece? O filho aprendeu o caminho das pedras. Agora eu sei que insistindo eu consigo. Aí dá escândalo, e chora, e berra, aí para se ver livre do problema, o pai cede. E aí você está criando um monstrinho. A verdade nua e crua. João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabe por que os pais têm dificuldade de educar? Nós vamos falar assim, bem na verdade nua e crua. Pelo egoísmo dos pais. Porque é trabalhoso. Cuidar do filho é muito trabalhoso. É melhor deixar com a vovó, deixar com a titia, deixar com a babá. Na creche? Na creche, porque dá trabalho. Vô não é para educar, vô é para brincar. Por isso que fala assim, deixar o homem pai e mãe. Não é só para o casal, não, é para não estragar os filhos. Deixar o homem pai e mãe. Deixa os pais, vai criar seu filho longe do avô. Porque se criar perto do avô, estraga. O avô é para visitar, brincar um dia, 2 no máximo, acabou. E não deixar muito, que avô, quando o avô vai visitar os seus filhos, você pode ver que depois que eles vão embora, raramente um avô tem firmeza, mas o avô é para brincar, né? A gente não pode exigir do avô. É por isso que eu vou muito com a minha filha, para não estragar a neta. Caímos na tentação de assistir passivamente que eles criem-se a si mesmos, em vez de sacrificar nosso tempo e emoções para realmente amá-los. Você que está me assistindo, veja quanto tempo seu filho passa na televisão. Quanto tempo você coloca em filme, mesmo os bíblicos, não é para criança. Criança tem que ver o exemplo do pai e da mãe. Sabe quais são os melhores brinquedos para criança? Enxadinha, pazinha, a vassourinha. A minha neta brinca de limpar a casa. Vó, foca na Gabina, vó, vamos brincar de limpar o quarto? Ele traz uma vassoura grande para ela, uma pequenininha para ela, limpa o quarto. Está brincando de limpar o quarto, olha que belezinha. Está se preparando para uma vida útil. Agora, ficar no joguinho, ficar na televisão, está preparando o sujeito para quê? Para a imbecilidade. Primeiro passo. Para educar com sucesso, o primeiro passo é comprometer-se a verdadeiramente amar os filhos. Se educarem os filhos para viverem apenas para esta vida, esses não farão nenhum preparo para a eternidade. Morrerão como viveram, sem Deus. E os pais serão chamados para dar contas pela perda de sua alma. Orientação da criança 3:9. Irmãos, quando eu ouvia falar assim, os filhos são a herança do Senhor, eu achava que a herança que eu ganhava, assim, como se eu fosse o herdeiro, eu ganhava uma herança de Deus. Os filhos são uma herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Não é uma herança dada pelo Senhor para nós, não. É a herança que pertence ao Senhor. Nós criamos os filhos para Deus. Olha a responsabilidade de criar esses filhos. Nós vamos ser chamados para dar conta dos nossos filhos. Agora, os pais, infelizmente, muitos pais adventistas, inclusive da verdade presente, estão preocupados com a faculdade do filho, com o emprego, com o concurso, onde que ele vai estudar, trabalhar, e com, se ele está seguindo o MEC. A gente tem que seguir o FEC, irmão. MEC, você sabe o que é o MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. E o FEC? Fundamento da Educação Cristã. O nosso modelo é o FEC, não o MEC. Nós temos que seguir o FEC. Amém. Amém. Às vezes até no trabalho missionário. Exatamente. Então nós temos que preocupar com a formação espiritual do nosso filho. Você quer um filho doutor e perdido ou um filho roceiro e salvo?
Irmãos, eu não sou contra o estudo, não sou contra o doutorado, nada disso. Não estou falando contra a escola. Eu estou dizendo a prioridade. O que é que nós devemos priorizar? Nós devemos priorizar a salvação do nosso filho, o seu caráter, a educação para a eternidade. Eu vejo os pais preocupadíssimos em ensinar geografia, história, matemática, ciências, e a criança não sabe o verso bíblico. Não sabe um verso bíblico. Jesus foi ao templo com quantos anos ensinar os doutores? 12. Ele começou a estudar com quanto? 11,5? 11,5? 10? Desde que nasceu. Irmãos, os nossos filhos de 12 anos hoje são idiotas bíblicos. Não sabem nada. Você pede para ele ensinar ou falar alguma coisa, ele não sabe nem da razão da sua fé. Por quê? Culpa de quem? Agora pergunta para ele de ciências do mundo. Aí sabe fazer raiz quadrada, sabe fazer regra de 3, sabe fazer toda a tabuada, sabe até a escalação da seleção brasileira, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Quem é responsável por isso? A gente precisa ensinar nossos filhos a estudar. Eles precisam aprender a estudar, eles precisam aprender a ser autodidata, a estudar por eles mesmos. Agora, se a gente não estuda, eles não copiam. Eu queria que minha filha lesse a Bíblia. Eu contava a minha Bíblia e ela ia assim meio devagar, não tinha que ficar mandando. Aí eu percebi que quando eu lia a Bíblia, ela não via, porque eu lia ou de manhã antes dela acordar, ou de noite depois que ela tinha dormido. Aí eu mudei o ritmo. Eu comecei a ler na hora do almoço. Eu almoçava, ia para a sala, abria a Bíblia e lia. Em poucos dias ela estava lendo a Bíblia dela do meu lado sem eu falar nada. Irmãos, os filhos aprendem por imitação. Para educar, precisa se comprometer. Você quer se comprometer, é a doação da vida. Você tem filhos, agora a sua vida não é sua, agora a vida é para o seu filho. Esquece carreira, esquece tudo isso aí. Não dá para trabalhar fora e educar filhos, irmão. O que é isso? Vai deixar o filho no depósito de criança? Educado por quem? Por um profissional que é um mercenário. Por melhor que ele seja, como é que ele educa 30, 40? Não tem jeito. E outra, você conhece os conceitos dele, a espiritualidade dele? Não conhece, não, nem pode exigir isso. Deus não deu essa ordem para os outros. O pior que eu já vi em dado momento, um cliente meu tem uma babá que cuida dos 3 filhos. E o bebezinho já começou a falar, chamando a mãe, a babá, e não a sua própria mãe. Aí depois você quer, na frente, quer que o filho seja seu amigo. Perdeu o momento. Escolher o segundo passo. O primeiro passo qual é? É a gente decidir que vai amar os filhos. Mas não o amor egoísta de fazer o que eles querem. Amar é se doar. É estar disposto 24 horas por dia, 7 dias por semana, para levar essas crianças para a eternidade. A gente sabe fazer trabalho missionário, vem dar palestra em congresso, mas e os filhos? Qual é o investimento que eu estou fazendo nisso? Às vezes a pessoa quer dar o melhor para os filhos, eu quero dar o melhor para os meus filhos, aí se mata de trabalhar, tem uma casa boa, escola boa, mas o melhor para os seus filhos é a sua presença, para você estar ali com ele. More mais modestamente, tenha um fusquinha velho, não tem problema, more num lugar simplesinho, coma chuchu com fubá, não tem problema, mas esteja ali educando seu filho. Escolher um sistema de educação entre dois. Nós temos que escolher. O segundo passo é qual o sistema que nós vamos escolher, o de Deus ou o método humano. Se for escolher a palavra de Deus, então siga a palavra de Deus. Se for escolher o método humano, que é técnicas para modificar o comportamento. Tem muitas técnicas para modificar o comportamento. Essa que eu falei de dar um prêmio para a criança, dar algo melhor para ela largar de se fazer birra pelo outro, é uma técnica. Incentivar a criança por premiação. Se você lavar a louça, tem R$5. Se engraxar o sapato, imagina que tem que pagar a criança para fazer serviço doméstico. Tá louco? Como? Ele vai achar que na vida, na sua família depois, quem que vai pagar? A esposa vai pagar para ele ajudar em casa? A esposa. Ele tem que ser responsável. Você come aqui, dorme aqui, você tem responsabilidades aqui, cada um tem a sua tarefa. A criancinha pequena já pode ilustrar o rodapé. É mais fácil para ela que é baixinho. Minha netinha de 4 anos já amassa o pãozinho dela, e que alegria que eles faziam isso. Foi uma menininha em casa, ela cheia de não gosto.
A lista de não gosto imensa. E os pais saíram para ver sítio comigo e ela ficou em casa com a Mariana, minha filha. E quando os pais chegaram, o almoço estava pronto. E eles viram a menina comendo chuchu e ficaram dizendo, você está comendo chuchu? Ficaram assim, ela nunca tinha comido chuchu. Eu comi, é uma delícia. Por quê? Porque ela ajudou a fazer. Ela ajudou a descascar. Mariana mesmo. Mariana não queria comer quiabo, não queria comer quiabo. No dia que ela fez o quiabo junto, não teve problema nenhum para comer. Ela comeu um prato inteiro de quiabo. Envolver as crianças no trabalho. Dá trabalho, que a criança, quando ajuda, ela até atrapalha inicialmente. Você tem que explicar, ensinar, demora, mas é o preço, irmãos. Tem que perder esse tempo. Uma criança vai lavar a louça, ela pode até quebrar uma coisa, não tem problema. Você vai ensinando, vai treinando, põe lá um banquinho. Minha netinha lava a louça com 4 anos de idade, e que louça que ela lava? Põe lá um banquinho, lava, pica comida com faca normal, bonitinho. Uma belezinha. E para ela está brincando. A mãe dá isso como privilégio. Olha, eu vou te deixar hoje você fazer isso. Ela fica toda feliz que vai poder lavar a louça. Entendeu? Se a gente coloca o serviço como castigo, ou como uma penalização, como é que a criança cresce em relação ao serviço? Serviço é horrível. Amor não bíblico, esse amor egoísta não bíblico que nós lemos atrás, e o uso da violência quando tudo mais falha. O que acontece? As pessoas acham que batem nos filhos, porque a Bíblia é a vara, quando tira a vara da criança, eles acham que usam a vara, mas usam de forma errada. Sabe como é que é comum? Os pais são tolerantes, vão engolindo, as crianças vão desobedecendo, e eles vão falando, e as crianças desobedecendo, e eles se irritando, e as crianças vão desobedecendo, e eles se irritando. A uma hora, a raiva explode, e eles vão lá, bate na criança. Isso não é educar, não. Isso aí é até pecado, gente. Isso é um desabafo, é você se livrar da raiva através da punição física do seu filho. Isso não pode. O bater não é assim. Mesmo que você não machuque, isso é violência. Isso é violência. A correção física, ela tem que ser com amor, sem raiva nenhuma, sem explosão de ira. Não é porque você se esgotou, a sua paciência se esgotou, que você vai bater, não. Se isso acontecer, vai orar. Entendeu? A disciplina é algo combinado, faz parte da trajetória. Tem o seu amigo lá, não é? O meu amigo, o pastor Rafael, eu estava chupando laranja com ele no pomar, aí o filho dele quebrou a vidraça da vizinha, atacando pedra em passarinho. E ele já tinha falado para o filho não fazer isso. Aí a vizinha foi lá reclamar. Aí o pastor Rafael chamou, Rafaelzinho, vem cá, meu filho. Você fez isso? Aquela cara de quem sabe que vai apanhar. Vai lá pegar uma vara, filho, vai. Pega uma boa, tá, filho? Senão o papai pega. E ele deu chupando laranja. O filho pegou a vara, trouxe para o pai. Você me dá licença um minutinho? Falou para mim, sim. Foi lá para trás. Não põe na frente dos outros. Você vai envergonhar a criança sem necessidade. Foi lá para trás. Sapecou, fez oração com o filho. Entendeu? Então, voltou a chupar laranja. Simples assim. Não é a raiva, fiquei com ódio. Não. Faz parte da educação. O filho agora vai lembrar que isso ajuda a memória. Apanhar ajuda a memória. Ele vai lembrar que se ele fizer de novo, ele apanha de novo. Ele é ruim apanhar. É assim que funciona. Entendeu? Não precisa se exasperar, gritar, erguer a voz. Nada disso. É sossegado. Faz parte da rotina. E não machuca a criança isso. Não é para você deixar a criança marcada, sangrando. Nada disso. Eu bato na minha filha. Agora não, mas arde, é bom que arde. Eu batia na minha filha brincando, assim, nas nossas lutas e tal, eu batia nela muito mais forte e ela ria, porque quando eu ia disciplinar, eu batia mais fraco, ela chorava. Porque é o ambiente, não é a dor que vai, sabe, é o processo, aquele ambiente que tem que saber quem manda. A minha filha tem dificuldade com a minha netinha porque ela realmente tem crianças que têm temperamento mais difícil. Ela vai na frente do espelho. Quem é maior? Você, mamãe. Quem é mais velho? Você, mamãe. Quem manda? Você, mamãe. Vai entendendo. Quem manda? E eu mando em quem? Nas suas bonecas. Só. E sabe como é que a minha filha brinca com
minha netinha, com as bonecas, fazendo tratamento natural. A bonequinha está com febre, então põe argila, faz escalda-terra, bonequinha. Vai aprendendo tratamento natural na infância com as bonequinhas, que bênção. Entendeu? O uso da correção física, tem problemas em a gente aceitar a palavra de Deus. Nós vamos aceitar a palavra de Deus, irmãos, o mundo é contra nós. Nós não sabemos disso. Se a gente andar segundo a ordem de Deus, nós vamos ser, o mundo vai nos amar? O que vai? Vai nos odiar. Olha o que acontece. Usa o método de Deus, você vai ter problema, porque correção física é visto como abuso. Pais desconhecem sua responsabilidade e seus direitos. A gente não conhece o nosso direito. Acha que o Estado é responsável. Não, o Estado não é responsável. O que acontecia no Israel antigo quando um filho era desobediente? O filho era desobediente. Era o quê? Apedrejado. A gente tem medo de bater. Em Israel ele era apedrejado. E sabe quem que denunciava o filho? Os pais denunciavam o filho. E o Estado aplicava a pena. Hoje, se você aplica a pena, o Estado te prende. Viu como inverteu as coisas bíblicas? Os pais falaram, esse filho aqui é incorrigível. Aí o Estado, ou seja, a nação, ia lá apedrejar o filho. Os pais desconhecem a autoridade. Nós temos autoridade. Filhos grandes, irmãos, que desobedecem. Estou falando de filhos pequenos, mas tem filhos grandes que desobedecem. Tem um ditado baiano muito bom, viu, irmão? Sim. Eu gosto demais. Esse povo da Bahia, do Nordeste em geral, eles são mais firmes. O pessoal do Sudeste é mais relaxado com esse negócio de educar filho, viu? Diz assim, comeu do meu feijão que está debaixo do meu cinturão. Os pais vão conhecer a autoridade. Está debaixo do seu teto, tem que respeitar. Ah, não quer respeitar? Nós não podemos apedrejar, essa ordem não é mais para nós hoje, mas olha, segue sua vida. A porta da casa está aí para ser. Ah, mas eu vou perder. Não, o seu filho já está perdido. Essa é uma atitude de salvação. Você vai fazer ele receber as consequências de ser rebelde. O filho já está perdido. Tinha um jovenzinho de 23 anos, que não queria trabalhar, exigia dinheiro, enjoado para comer. Aí a pessoa veio pedir conselho, o que fazer com o filho? 23 anos. Eu falei assim, o que ele faz? Aí ele fica na internet a manhã inteira, depois almoça, vai para a academia, depois janta, depois sai para a rua, volta de madrugada. Eu falei, ele não trabalha? Não. E como é que ele come? Come em casa. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Você está transgredindo a palavra de Deus. E quem dá dinheiro para a academia dele? Se eu não dou, ele faz um escândalo. Não faz escândalo? Certo. E quem pagou? Quem paga a internet? E quem deu o smartphone para ele? Irmãos, o errado é o Senhor. Tira tudo dele, inclusive a chave de casa. Olha, a porta dessa casa fecha às 10 da noite. Quem estiver aqui dentro, dorme aqui dentro. Quem não estiver, dorme na rua. Mas aí ele vai ficar... Ele já está perdido, irmão. Essa é uma chance do Senhor recuperar seu filho. Se precisar, vai dormir do lado de fora com ele. Mas não deixa ele entrar. Ele tem que entender. Dá um mês de prazo para ele arranjar serviço. Há um mês você come aqui. Daqui um mês, se você não ajudar aqui em casa com tanto, você não come também. E a partir de hoje não tem roupa lavada. Você lava sua roupa, faz sua roupa. Acabou a internet, acabou a academia, acabou tudo. Não tem um centavo saindo do meu bolso para você. Se vira, marmanjo. E aí? Mas se ele relar no senhor, chama a polícia. Mas aí não. Ele vai se revoltar. Sim, ele vai se revoltar. É a chance do senhor ganhar para a eternidade. Porque ele tem que reconhecer quem manda. Enquanto ele não reconhecer quem manda, ele não vai reconhecer a autoridade do Pai Celestial. E você faz isso com amor, não precisa fazer com ódio. Não precisa fazer com raiva. Não precisa gritar. Fala com firmeza, mas sem ódio, sem alterar-se. Optando pelo método de Deus, você tem que levar em conta que Isaías 8:20, se não falarem segundo a lei e testemunho, não há luz neles. Tem que falar segundo a lei e testemunho. Olhou lá no método de educação, psicologia, seja lá o que for, se não tiver enquadrado na palavra de Deus, esquece. Não vem de Deus, vem do maligno. Porque só tem duas fontes aqui. Ou vem de Deus ou vem do maligno. Se não tem amparo na palavra de Deus, não é de Deus. Temos apenas uma chance para educar nosso filho. Passamos grande parte, se não a maior parte da nossa vida, com essa responsabilidade.
É um alto custo para seus filhos e para si mesmo se houver fracasso. Qual é o custo se houver fracasso na educação? Qual é o custo? Se a gente fracassar na educação do filho, qual que é o custo? É a perdição eterna, um alto custo. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensurável acima das produções de qualquer autor humano. Educação 125. Vamos voltar para a Bíblia. Qualquer produção humana está muito abaixo do que a Bíblia inspirada por Deus conhece o coração do homem. Optando pelo sistema bíblico, olha só o que tem lá em 1 João. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a gente vai escolher o sistema bíblico, então a gente vai pedir segundo a vontade de Deus. Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você quer educar bem o seu filho? Segundo a palavra de Deus, peça a Deus e Ele vai mostrar sabedoria. Ele vai lhe ajudar. Peça para os anjos cercarem a sua casa, para expulsarem os demônios, para que seu filho tenha influência do Espírito Santo. Lucas 1:13, se não me engano, diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre da sua mãe. Por quê? Provavelmente, certamente, ela pedia isso. Considere a graça de Deus. Irmão, se você errou no passado, não vai se matar saindo daqui agora, vamos focar, não. Esquecendo das coisas que para trás ficam para o seu alvo. Deus perdoa os tempos da ignorância. Deus lidará com os futuros erros. Você ainda poderá errar no futuro, sim, mas Deus lida com os futuros erros com a sua graça. Ele nos vai iluminando, nos ajudando a entender, nos capacitando. Todos crescemos em entendimento e prática da verdade. Então não é você vai hoje estar educando errado, amanhã você está tudo certo, você vai estudando, migrando, passando, mas Deus vai ajudando nas nossas dificuldades. Então a gente não precisa se desesperar. Desde que a gente se coloque nas mãos de Deus, Deus atua e Deus ajuda. Deus capacita. Não é verdade, irmãos? Que Deus viu um amém, pelo menos. Amém. Porque senão a gente se desespera e fiz tudo errado e agora não dá mais não. Nunca é tarde para começar. Vai ser tarde quando fechar a graça, mas enquanto a graça, podemos recomeçar. Podemos com fé pedir a Deus orientação na sua palavra, começar a agir, pedir perdão para os filhos, chama os filhos lá e rei com vocês. Até hoje eu e sua mãe erramos com vocês. Daqui para frente nós vamos mudar o estilo de educação. Nós vamos orar para que Deus nos ajude e ajude vocês a nós vivermos o estilo de educação que Deus manda. E as crianças vão entender, eles sabem que os pais são fracos também, estão sujeitos a erros. E eles vão entender a sua fraqueza e vão cooperar. É assim que a gente quer. Considere o futuro. Durante a adolescência, a gente vê os resultados da educação fraca que foi dada, da má educação ou da boa educação que foi dada. Alguém perguntou para mim, mas como é que é adolescente? Eu falei, eu não sei o que é adolescência. Não teve mudança nenhuma na adolescência dos meus filhos, não teve adolescência, rebeldia, adolescência normal. Adolescência porque as crianças agora podem decidir por si mesmos, e aí começa a complicar se você não educou certo. Filhos podem decidir por si próprios entre o certo e o errado. Chegará um tempo, irmãos, que mesmo com toda a educação que você deu, toda certa, aí o filho pode optar pelo mal. Pode ocorrer isso, aconteceu com carinho, pode ser com qualquer um. Mas a gente vai ver na frente, essas crianças que foram bem educadas, se rebelaram, o que acontece com elas? Criança possui vontade própria, eles deverão decidir por si, seguir ou não o caminho da retidão. O aprendizado, irmãos, a educação, ela tem que ensinar o filho a decidir certo. Você vai ensinando gradativamente, abrindo o leque de opções para ele escolher. Um bebezinho não pode escolher nada. Uma criancinha de 3 anos não dá para escolher nada ainda. Talvez um pouquinho, mas já escolhe um brinquedo. Entre esse e esse, qual que você quer? Depois, mais para frente, pode escolher a roupinha. Entre essa e essa, qual que você quer? Você vai ensinando a criança a escolher coisas pequenas, com pouca consequência, mas nunca uma criança de 4, 5 anos pode escolher o que comer. É um absurdo, ele vai escolher pela cor, pelo formato. Mas, esse aqui é seu prato, filho. Isso aqui é o que Deus preparou para você ter saúde. Ponto final. O que você quer, meu benzinho? Não, o que é isso? Mais na frente, uma criança já com 12 anos, talvez possa escolher entre uma e outra coisa. Não vou dizer a idade, mas depende da criação de cada um. Vai aumentando a capacidade de escolher, você vai treinando ele a fazer decisões
Os filhos, antes de 20 anos, não têm nem condições de escolher um namorado. Sabia? O Sr. White fala que antes de 20 anos, o jovem não está capacitado a escolher o seu companheiro da sua vida. E eu vejo crianças de 14, 15 anos namorando. Como? Para quê? Com que intenção? Vão casar? Não. Namoro não é divertimento. Bênçãos e maldições. Considere as bênçãos e maldições. Nós podemos criar filhos sábios ou tolos. Eu vou ler esse texto aqui do FEC. A educação, que é tão duradoura como a eternidade, é quase inteiramente negligenciada como sendo antiquada e indesejável. Gente, já descreveu isso há um século e meio atrás. Vamos ler de novo? A educação, que é tão duradoura como a eternidade, é quase inteiramente negligenciada como sendo antiquada e indesejável. Parece que eu estou falando uma coisa antiquada aqui. É antiquado mesmo. Isso é tempo do meu avô. A fim de que nossos filhos entrem pelos portais da cidade de Deus como vencedores, devem ser ensinados a temer a Deus e guardar os seus mandamentos na vida presente. Isso é o fundamento, até o FEC que nós devemos seguir. Aqui eu não vou ler, mas Provérbios fala as bênçãos e as maldições, os filhos educados e o filho que não é educado. O filho que é educado, ele alegra o seu pai e sua mãe, ele é uma recompensa, é uma bênção para a família. O filho mal educado é um vexame, é uma afronta, é uma tragédia para a sua casa. Essas consequências. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje meus irmãos entenderam que tem que aplicar uma disciplina justa, coerente, com amor, mas com firmeza, não deixa para começar isso mês que vem, ano que vem. Hoje é o dia da decisão. O sistema humano ele tem várias consequências, as consequências da desobediência. Os filhos vão passar por sofrimento e angústia, vão se rebelar na adolescência. Os filhos sofrerão na tentativa de ver uma vida egoísta e obstinada. Os filhos assumirão uma atitude egocêntrica que estende a carreira, casamento e família. Os pais assistirão à destruição do que poderia ter sido uma vida produtiva e útil. E os filhos são instrumento de blasfêmia contra os pais e contra Deus. Esse é o resultado de escolher a educação do mundo. Você vai assistir essa desgraça na vida dos seus filhos. Aquele que se rebela contra uma boa assim, esse é o filho que teve uma boa educação e se rebelou. Aquele que se rebela contra uma boa educação, ele tende a retornar para uma vida nobre e útil depois de um período de rebelião. Ele foi ensinado nos caminhos do Senhor, ele pode até sair, ele bate cabeça, mas a chance grande de ele voltar, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. A educação correta é o quê? É a expressão máxima do verdadeiro amor que pais podem ter os seus filhos. Se você realmente ama, eduque. Se você ama, eduque. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa grande tarefa. Eu trouxe aqui duas coisas para vocês. Esse aqui é um livro onde eu estou fazendo boa parte dessa apresentação. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Esse livro é muito bom. Ele é mais do que bom, ele é excelente. Ele é escrito por um menonita. Mas, olha, esse homem eu acho que é um daqueles que vão ser os obreiros da 10ª hora. Porque ele é um adventista da verdade presente, só falta o sábado. Que profundidade, que coerência com a verdade, uma bênção nessa leitura. E eu trouxe o resumo desse livro, nesses folhetins. Esse aqui eu posso distribuir de graça para quem quiser a saída. Esse aqui eu trouxe também, tem aí para oferecer para os irmãos caso queiram. Agora, esse aqui é de brinde, se alguém quiser, está um resumo, bem resumidinho, dos passos que ele fala sobre educação. E aí a gente pode disponibilizar para os irmãos. Eu espero que a gente ainda, nos nossos próximos 2 encontros, a gente ainda consiga falar mais. E se os irmãos tiverem perguntas, podem me passar as perguntas durante o dia e eu vou tentar responder nas palestras, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos de joelhos diante de Ti, Senhor, confessando a nossa indignidade
que é a nossa incapacidade para fazer a tua vontade. Senhor, nós por nós mesmos não conseguiremos educar nossos filhos. Nós suplicamos, Senhor, o teu Santo Espírito, para que nos capacite a buscar a tua palavra, a orientação, a aceitá-la, a colocar em prática, a saber dosar a nossa disciplina para que ela seja firme com amor, para darmos também um exemplo prático da vida cristã para os nossos filhos. Senhor, aqueles que têm os seus filhos já criados e que se afastaram dos caminhos do Senhor, eu peço a tua bênção sobre eles. Que o teu Espírito os incomode, que não lhes dê paz nem descanso até que ele retorne aos teus caminhos. Amém, Senhor. Senhor, eu peço para aqueles que têm os seus filhos ainda pequenos, que podem mudar a sua maneira de educar. Que eles urgentemente, Senhor, passem a educar da forma como o Senhor manda. E peço para aqueles que ainda vão ter filhos, que desde já se preparem para que sejam bons pais. Amém. Senhor, acima de tudo, pedimos que o Senhor cure o nosso coração do nosso egoísmo. Cure, nos ajude a quebrantar o nosso próprio eu, Pai, que é a maior batalha que temos que travar. Nos ajude a viver para os outros, a começar pela nossa família. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.